Bom, galera, vamos dar aqui mais uma aula ainda sobre circuitos elétricos. Nós já trabalhamos, gerador na aula passada e agora nós vamos para a parte de receptores. Bom, nós falamos, já sobre do circuito elétrico, agora nós falamos sobre geradores, resistores. Agora nós vamos para receptores, O que é um receptor? Bom, podemos ligar um motor elétrico a um gerador montando um circuito elétrico. O motor do circuito é qualquer aparelho elétrico que faça uso do movimento mecânico de algumas de suas partes, por exemplo, um liquidificador ou bateria. Então, motores elétricos funcionam a partir da transformação de energia elétrica em energia mecânica. Com a ação de um campo magnético, exercem um condutor percorrido pela corrente elétrica. Essa interação entre grandezas elétricas e magnéticas será estudada adiante. Nesse caso, o motor elétrico age de maneira oposta ao do gerador, pois consome energia elétrica. Dispositivos que operam desse modo são chamados de receptores. Então, nós temos os geradores, que são as baterias. Elas vão fornecer eletricidade para um motor elétrico. Esse motor elétrico vai consumir essa energia em movimentos, no caso do liquidificador, Bom, então o que acontece? No caso do motor elétrico, ele age de maneira oposta a um gerador, Eles são opostos. Receptor e gerador são opostos. É tanto que aqui, se você observar, o sentido das cargas em geradores e receptores. O gerador, ele é nesse sentido aqui, Já o receptor, ele é nesse sentido, recebendo, ou seja, porque vai sair do positivo para o negativo, Por isso que faz esse trajeto aqui. Então, os aparelhos que transformam energia elétrica em outros tipos de energia, exceto energia térmica, são denominados receptores. Então, pessoal, por que ele diz exceto energia térmica? Porque essa transformação da energia elétrica em energia térmica, isso é responsável pelos resistores, os resistores que fazem essa conversão. Os demais aparelhos, como por exemplo um ventilador. Um ventilador, ele pega aquela energia elétrica e transforma em energia mecânica, que faz com que ele se movimente. A mesma coisa um liquidificador. Então, são exemplos de receptores. Outro exemplo, a lâmpada. A lâmpada, ela transforma energia elétrica em energia luminosa. Outro exemplo de receptor. Então, os dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em energia térmica são chamados de resistores, como eu já havia dito, e não são considerados receptores. Quando uma bateria recarregável, como a bateria usada em carros e motos, quando uma bateria recarregável, como as baterias usadas em carros ou em certos tipos de pilhas, é recarregada, ela opera como um receptor. Ou seja, essas pilhas recarregáveis, elas operam como um gerador, e quando estão descarregadas, elas operam como receptores. Neste caso, as cargas elétricas, ao passarem pela bateria, terão sua energia elétrica convertida em energia química novamente. Essa energia química será armazenada na própria bateria. Alguns exemplos de receptores são dados a seguir. Então, nós temos aqui alguns tipos de receptores. Tipo de receptor: motor elétrico, transforma energia mecânica, liquidificador, batedeira, ventilador, alto-falante. Energia sonora, transforma energia elétrica em sonora. Temos o rádio, buzina elétrica e campainha. Carregadores, química, ou seja, transforma energia elétrica em química. Temos carregadores de pilhas e baterias. Eletroímã, transforma energia elétrica em magnética. Temos o motor, disco rígido de computador. Tubos de raios catódicos, luminosa. Televisores, monitores de computador. Bom, nós vimos que um gerador ele possui uma força eletromotriz,
Não é isso? Agora nós vamos ver a força contra-eletromotriz. De maneira semelhante aos geradores, os receptores podem ser caracterizados por uma força contra-eletromotriz, abreviada por F100. A F100 é dada por razão entre a energia elétrica absorvida pelo receptor ABS durante certo intervalo de tempo e a carga elétrica ΔQ recebida durante o mesmo intervalo de tempo. Assim podemos escrever. Temos aqui a força eletromotriz, a diferença entre a força ABS absorvida pelo receptor dividido pelo tempo e a carga dividida pelo tempo. Fazendo aqui as transformações, nós temos a potência dividida pela corrente elétrica. Portanto, a força eletromotriz é igual à potência, é igual à força eletromotriz da contra-eletromotriz vezes a intensidade da corrente elétrica. Na expressão acima, nós temos ΔQ dividido por ΔT. E a própria corrente elétrica e P ABS é a energia elétrica absorvida por um determinado tempo, ou seja, a potência absorvida. Bom, a unidade de F100 é dada pela razão entre as unidades de potência, que é o watts, e a de corrente, que é ampere, que é em volts. Então, portanto, a unidade F100 é a mesma de Fm, que é a diferença de potencial. Aqui nós temos um comparativo entre as duas, Força contra-eletromotriz e força eletromotriz. A conversão adotada para o sinal de energia elétrica é a seguinte: quando a energia elétrica é fornecida a um circuito, ela é tida como positiva quando ela é fornecida. No caso contrário, dá o sinal negativo quando ela é absorvida por um circuito. De acordo com essa convenção, a força eletromotriz de um gerador é positiva e a energia fornecida, enquanto a força contra-eletromotriz receptor é negativa, pois a energia é absorvida. Então, a força eletromotriz ela fornece e a força contra-eletromotriz ela absorve. Então, uma é positiva e a outra é negativa. Bom, e o que seriam os capacitores, Bom, capacitores. Nos circuitos elétricos é comum a utilização de dispositivos conhecidos como capacitores, ou seja, condensadores. Inicialmente, eles foram desenvolvidos para armazenar quantidades de cargas elétricas. Então, inicialmente, eles apenas armazenavam cargas elétricas. Atualmente, os capacitores possuem diversas aplicações, entre elas o armazenamento de cargas, como ocorre, por exemplo, nos flashes de algumas máquinas fotográficas, o filtro de frequência, como ocorre em circuitos elétricos, eletrônicos e aparelhos de rádio, televisão e computadores. Então, aquele flash de uma máquina é um capacitor, no qual ele armazena aquela eletricidade e depois ele despeja em um flash. Os capacitores são constituídos por duas armaduras. Como vocês podem observar aqui, a apresentação de um capacitor. Aqui tem uma armadura, aqui a outra, para reter a eletricidade. Após submetidos a uma diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre as duas armaduras, podem armazenar carga elétrica. Por isso, sua representação é um circuito feito por meio de duas barras paralelas, como mostra a figura ao lado. Então aqui eu tenho uma barra aqui, e eu tenho outra barra aqui, e isso aqui é a diferença de potencial. Para uma melhor compreensão de como os capacitores funcionam, pode-se considerar as armaduras de um capacitor ligados aos terminais de uma bateria de diferença potencial U e uma chave inicialmente aberta de acordo com a figura 1. Então aqui nós temos duas placas. Aqui eu tenho a bateria, o gerador, aqui está fechado.
Beleza? Fechou aqui, então os dois agora são submetidos a uma diferença de potencial. Antes não tinha, vinha direto para cá. Mas quando se fecha, aí sim é submetido a uma diferença de potencial. E aí ele vai armazenar essa eletricidade. Bom, esse movimento de elétrons proporciona uma corrente elétrica conhecida como corrente transitória. Quando a diferença de potencial entre as armaduras coincide com a diferença de potencial da bateria, a corrente transitória é cessada. A armadura que perde elétrons fica eletrizada com uma carga positiva e a armadura que recebe elétrons fica eletrizada com carga negativa. Bom, essa aqui perdeu elétrons que passou para essa outra parte, então ela ficou com carga positiva, e essa recebeu elétrons ficou com carga negativa. Bom, a relação entre a quantidade de carga armazenada e a diferencial de potencial entre as armaduras do capacitor é conhecido como capacitância. E nós temos a capacitância, é a diferença entre a quantidade de carga e a diferença de potencial absorvida. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, a capacitância é indicada por volts é igual a F, Farad. Portanto, um capacitor de capacitância 1 F pode armazenar 1 coulomb de carga, quando submetido à diferença potencial de 1 volt. Como 1 farad corresponde a uma unidade muito grande, na prática são utilizadas unidades submúltiplas do farad, como microfarad, 10 elevado a menos 6, é como se você pegasse 1 e dividisse por 1 milhão. Você pega 1 e divide por 1 milhão e aí você tem 1 microfarad. Nanofarad é como se você pegasse 1 e dividisse por 1 bilhão. E assim vai. Após um capacitor estar carregado, caso se conecte seus terminais, as cargas se deslocarão das armaduras até descarregar o capacitor por um intervalo de tempo. Então aqui, vamos supor que aqui ele está carregado agora. Então quando ele for ligado a um terminal, então ele vai descarregar instantaneamente. Vamos ver aqui alguns exercícios sobre o tema. Vamos lá. Considere o circuito apresentado ao lado, em que eu tenho um resistor, de 5 ohms, está conectado a um gerador de 24, força eletromotriz de 24 volts, e um receptor, força contra eletromotriz de 20 volts. Vamos lá. O gerador e o receptor são ideais. Calcule a corrente que passa pelo circuito. Bom, para calcular essa corrente, primeiro eu tenho que saber qual é o diferencial de potencial. Para calcular o diferencial de potencial, eu posso usar as duas forças eletromotrizes. O U é igual. Vamos lá. Eu tenho um gerador e eu tenho um receptor. O gerador vai fornecer energia. Força eletromotriz 24. Força eletromotriz é o gerador. Ele vai fornecer 24 volts, que é a diferença de potencial que está fornecendo ao sistema, circuito. E o receptor, ele vai absorver essa quantidade de tensão. Então, absorvendo quer dizer negativo, né? Então vai ficar menos 20. Fazendo a subtração aqui, então eu tenho a tensão elétrica aqui resultante no sistema, ela é de 4 volts. Bom, mas o que eu quero saber é qual a corrente que passa pelo circuito. Não sei se vocês lembram, mas corrente elétrica é igual a U dividido por R. Eu já sei que o U é 4 e o R é 5. Então, aqui ó.
A força eletromotriz, sinal positiva, ó, é 1, força eletromotriz, que era 24, e a força contra a eletromotriz era 20, menos 20. Como a força contra a eletromotriz ela vai ser absorvida, então vai ser negativo, por 20, 4 menos 20, dá 4. 4 dividido por 5, por quê? Porque essa formulazinha aqui, né, a primeira lei de Ohm, a corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência, então ficou 0,8 amperes. Bom, uma questãozinha bem simples, né? Bem fácil de resolver, como vocês podem observar aí. A gente tem que lembrar sempre que se tem um gerador e um receptor, eles vão funcionar com sinais opostos. O gerador vai fornecer, então ele vai ser positivo, e o receptor vai receber, então ele vai ser negativo. Faz a subtração, a gente tem a resultante da tensão elétrica no sistema. Bem simples de entender, não é nada complicado. Vamos agora a outra questão. Um capacitor de placas metálicas planas e paralelos inicialmente descarregado é ligado a um terminal, aos terminais de uma bateria que aplica uma diferença potencial de 20 volts. Há um interruptor inicialmente aberto. Ao fechar a chave, verificamos que após um intervalo de tempo as placas do capacitor encontram-se carregadas com cargas de mesmo modo e intensidade de 40 microcoulomb. Descreva o que ocorre com alguns elétrons das placas ao fechar a chave. Bom, pessoal, o que acontece aqui? Quando você fecha essa chave, fechou a chave, elas estão carregadas, beleza? Quando você fecha a chave, essas cargas elas vão se deslocar até esse receptor aqui, então elas vão descarregar totalmente. Olha aí. Ao fechar a chave, alguns elétrons de A se deslocarão pelo polo positivo da bateria e alguns do polo negativo da bateria se deslocarão para B. Então elas foram essa passagem. Isso aqui está positivo, os elétrons vão passar para cá, e se aqui está negativo também vão passar para cá, então vai fazer essa passagem. Identifique os sinais das cargas localizadas nas placas A e B. Bom, o deslocamento dos elétrons descritos no item anterior fará que a placa A fique eletrizada positivamente, como eu havia colocado aqui, ó, positivamente, né? E a placa B vai ser negativo. E a letra C, considerando que o capacitor é um dispositivo que armazena energia, identifique a fonte que fornece energia ao capacitor quando ele é carregado. Bom, ó, a energia armazenada no capacitor foi fornecida pela bateria, como um processo interno de transformação de energia química em energia elétrica. Bom, então o capacitor ele vai necessitar de energia de algum lugar. Esse algum lugar, com certeza, é um gerador, uma bateria. Então ele vai transformar essa energia química da bateria em energia elétrica e armazenar. E a letra D, calcule a capacitância do capacitor. A gente tem que lembrar assim, qual é a formulazinha de capacitância, né? Capacitância é a quantidade de carga aí dividida por U. Então vamos lá. Aqui, ó. Capacitância é a quantidade de carga. No caso ele diz que recebeu 40 microcoulombs. 40 microcoulombs. 40 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6 é justamente esse micro aqui. O que ele significa é 10 a menos sexta potência. Tá vendo? Dividido pela tensão elétrica, que era 20. Então ficou aqui 40 por 22, 2 vezes elevado a menos 6 microfarad. Aqui, microfarad é a unidade de medida aí do sistema.
Bom, agora pessoal, é a questão de fazer as questões, né, para tirar as dúvidas, e conforme vocês vão resolvendo as questões e as dúvidas que vocês foram tendo, vocês podem estar me passando aí no número privado.